Olá, sejam bem-vindos a mais essa análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo no dossiê de alguns dos criminosos mais perigosos do mundo microscópico, os bacilos gram-positivos. Eles são discretos, estão por toda parte e quando resolvem atacar, suas táticas são, simplesmente devastadoras. Para a gente conseguir entender bem esses vilões, vamos imaginar a seguinte cena. E se eles agissem como uma gangue? Um crime organizado mesmo. Cada membro com a sua especialidade, suas armas, seu modus operandi. É exatamente essa a nossa galeria de vilões de hoje. Então, vamos lá. O que será que une todos esses suspeitos? Para fazer parte da mesma gangue, eles têm que compartilhar alguma característica fundamental, né? E a resposta para isso está na principal linha de defesa deles. É exatamente isso aqui. O nome gram-positivo vem do fato deles terem uma parede celular que é, uma verdadeira armadura. Ela é tão espessa que consegue segurar um corante roxo durante um teste de laboratório, a famosa coloração de Gram. É a primeira pista que os investigadores usam para identificar os culpados. E as características em comum não param por aí não. Todos eles têm essa forma de bastonete. Muitos são capazes de criar o que a gente pode chamar de cápsulas de fuga, os esporos, que os ajudam a sobreviver em condições extremas. E talvez o mais importante, o arsenal deles inclui armas químicas poderosíssimas, as toxinas. E eles estão em todo lugar, só esperando a oportunidade certa. Bom, agora que a gente já conhece a gangue, que tal dar uma olhada na ficha criminal de alguns dos seus membros mais infames? São esses aqui que costumam causar os maiores estragos. A primeira da nossa lista, Listeria monocytogenes. O disfarce dela é praticamente perfeito. É uma especialista em infiltração, principalmente em lugares que a gente considera seguros, como a nossa geladeira. E o método dela é bem traiçoeiro. A Listeria se dá muito bem em temperaturas baixas, se escondendo em queijos, frios embutidos. Uma vez dentro do corpo, ela não ataca qualquer um, ela escolhe os alvos mais vulneráveis, gestantes, idosos, pessoas com sistema imune mais fraco, e aí causa doenças gravíssimas. O nosso próximo procurado é o Clostridium tetani. O nome pode não ser tão familiar, mas o crime que ele comete é conhecido no mundo todo. O tétano, um verdadeiro mestre da paralisia. O ataque dele começa silencioso. Aquelas cápsulas de fuga. Os esporos entram por um corte fundo, um lugar com pouco oxigênio. Ali eles despertam e liberam uma das neurotoxinas mais potentes que a gente conhece, a tetanospasmina. Essa toxina viaja até o sistema nervoso e, causa um caos, travando os músculos em contrações dolorosas e que não dá para controlar. E por último, mas com certeza não menos perigoso, temos o Bacillus anthracis. Esse aqui ganhou uma fama global terrível pelo seu potencial como agente de bioterrorismo, causando a doença que a gente conhece como anthrax. E só para a gente ter uma ideia da gravidade disso, se liga nesse número, mais de 85%. Essa é a taxa de mortalidade do anthrax respiratório se o tratamento não começar muito rápido. É um dos patógenos mais letais que existem quando inalado. Agora, vamos examinar um pouco mais de perto o que torna esses vilões tão eficientes. O grande segredo está no arsenal deles, um conjunto bem sofisticado de armas químicas e estratégias de sobrevivência. E aqui está o pulo do gato. Na maioria das vezes, não é a bactéria em si que causa o maior dano. São as exotoxinas potentíssimas que ela produz e libera. São essas armas químicas que realmente definem o poder de fogo de cada uma dessas espécies. E a sofisticação dessas armas é impressionante. Pensa só nesse duelo entre dois membros da mesma família, Clostridium. A toxina do tétano não deixa os músculos relaxarem, causando uma paralisia rígida, espástica. Já a toxina do botulismo faz exatamente o contrário. Ela impede a contração, o que resulta numa paralisia flácida. Dois venenos, dois mecanismos opostos, e os dois são devastadores. E o arsenal? Olha, é vasto. A toxina da difteria simplesmente para a produção de proteínas, matando as células. A alfa-toxina do C. perfringens dissolve as membranas das células, causando a gangrena. E as toxinas do C. difícil destroem o revestimento do intestino, cada um com a sua especialidade, cada um com o seu poder de destruição. E além das toxinas, a outra arma secreta é a paciência. Os endosporos funcionam como bunkers biológicos. Eles permitem que a bactéria sobreviva por anos em condições que seriam impossíveis. Calor, seca, desinfetantes. Ela fica ali só esperando o momento certo para reativar e lançar o ataque.
Então, a pergunta é como a gente combate uma ameaça tão bem armada e tão resistente? A resposta está numa combinação de investigação forense de ponta e uma estratégia de defesa com várias frentes. A investigação começa toda no laboratório. A cloração de Gram dá a primeira dica. Depois, os suspeitos são isolados em meios de cultura especiais. Os testes vão procurar pela arma do crime, ou seja, as toxinas. E, por fim, a análise de DNA, o PCR, confirma a identidade do culpado sem deixar nenhuma sombra de dúvida. Com o inimigo identificado, a estratégia de defesa é clara e tem 3 passos. Primeiro, neutralizar as armas, usando antitoxinas. Segundo, eliminar os criminosos, com os antibióticos certos. E o mais importante de tudo, prevenir ataques futuros, treinando o nosso sistema imunológico com vacinas, como a DTP, a tríplice bacteriana. Então, o ponto central é este aqui. Contra um inimigo que a gente não pode ver, a informação é nossa arma mais poderosa. Entender o modus operandi desses vilões microscópicos não é só uma curiosidade da ciência, é uma questão fundamental de saúde pública. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para fechar. Pensa bem, essas bactérias estão por aqui há bilhões de anos, se adaptando, desenvolvendo estratégias incríveis de sobrevivência e de ataque. Nós temos a ciência, a inteligência, mas nessa guerra contínua, invisível, quem será que realmente leva vantagem no longo prazo? Pois é, a resposta para isso ainda está sendo escrita.